Atualização, 14 de novembro de 2009. As pessoas têm me enviado e-mails perguntando o que exatamente aconteceu em 1999. Eu vou contar. Esses programas de TV estranhos que eu estava assistindo aparentemente foram feitos para atrair crianças para a casa do Sr. Urso, o que depois chocou a cidade inteira. Meu pai realmente me levou até Caledon, seguindo o endereço do Sr. Urso deixado na carta. A casa ficava fora da cidade, em um campo aberto, terras agrícolas. Ainda me lembro daquela casa. Parecia uma velha casa de fazenda que parecia ter sido construída antes dos anos 1900. As janelas eram todas fechadas com tábuas e tudo parecia em ruínas. Como nós caminhamos até a casa, eu lembro que meu pai checou o endereço várias e várias vezes, olhando para a casa com descrença. Então, a porta se abriu. Eu esperava que o Sr. Urso estivesse na porta, mas fiquei surpreso ao ver um policial. Emergiu da porta que rangia. O oficial começou a falar com meu pai, enquanto eu rapidamente perguntei se era a casa do Sr. Urso. O rosto do policial encolheu-se em um pouco e murmurou: "Oh Deus!" ou algo parecido. Ele começou a falar em voz baixa com meu pai, e eu não conseguia ouvir. Mesmo assim, meu pai me disse para ir para o carro imediatamente. Então, nós simplesmente fomos para casa. Meu pai estava calado durante todo o percurso para casa. Eu senti algo estranho, que alguma coisa tinha acontecido. Meu pai não me contou o que aconteceu, e eu acabei me esquecendo dessas coisas. De qualquer maneira, a lembrança do Canal 21 não veio por um longo tempo. E quando eu perguntei sobre isso ao meu pai, ele falou que não existia. Acho que foi quando eu tinha 13 anos que eu soube a verdade. Lembrei-me do Canal 21 um dia e perguntei ao meu pai de novo, e ele finalmente decidiu que eu deveria ouvir a verdade. Caledon Local 21 foi um canal de TV local que transmitiu programas entre outubro de 1997 e agosto de 1999, na região de Peel, de Ontário, Canadá. O canal inteiro foi feito a partir de uma casa em Caledon, a casa que eu visitei, e executado por um homem que não era conhecido por qualquer pessoa da cidade. O canal estava disponível apenas para televisões antigas, porque o sinal só era alcançado por aquelas TVs velhas que tinham antenas sobre as televisões, em frequências menores. O homem criou todos os shows do canal, todos os quais eram espetáculos para crianças. Ele era o Sr. Urso, ele era o cinegrafista. A verdadeira razão de ele criar o canal era mais perturbadora do que foi originalmente pensado. Como você deve ter adivinhado, ele sequestrou as crianças e os manteve sob cárcere no porão. Mas enquanto a maioria das pessoas achavam que ele era um molestador de crianças em série, ele realmente queria as crianças para outra finalidade. O dia em que eu cheguei naquela casa, o homem havia fugido na noite anterior, um dia antes da polícia iniciar as investigações. Eu não era o único que estava assistindo. Atualização, 2 de dezembro de 2009. Desculpe por demorar a responder quaisquer perguntas, mas eu não tive acesso à minha conta de e-mail por algum tempo. De qualquer forma, deixe-me finalmente acertar as coisas com o que eu sei. Em outubro passado, eu visitei a casa anteriormente na propriedade do homem que dirigia a Caledon Local 21. 2 mulheres viveram lá operando uma creche. Que irônico. Agora responderei as questões que vocês me mandaram. Pergunta: quem mais assistiu Caledon Local 21? Eu não sei. Que outras pessoas assistiram com certeza, incluindo aquelas que faleceram na casa. Depois de algumas pesquisas no Google, eu encontrei algumas pessoas no fórum NeoSeeker que discutiam programas do Caledon Local 21. Eles falavam sobre os programas infantis que eu assisti, mas também de outros programas que eu nunca tinha assistido. Um usuário chamado I Am The Real Life parecia conhecer todos os episódios dos programas transmitidos no Canal 21. Aqui estão 2 que eu nunca tinha ouvido falar: O Anjo Caído e a Vida. I Am Real Life descreveu-o como um show bastante chato, sobre um cara divagando na frente da câmera, sobre como devemos agradar a Satanás e apaziguá-lo, antes que seja tarde demais. Pinte com a Alma. I Am Real Life e outro usuário chamado Sig92 estavam discutindo sobre esse programa.
Eles descreveram como sendo parecido com a Bruxa de Blair, uma vez que consistia em um cinegrafista vagando em torno de uma floresta durante a noite, sem fazer nada particularmente interessante. Eu vou procurar a conversa de novo e colocar o link. Pergunta: onde está o Senhor Urso, ou o cara que vestia a fantasia? Se eu soubesse, eu já teria dito. Eu não tenho nenhuma ideia de onde está o cara, se ele está vivo ou se ele está morto. Sinceramente, eu espero que seja a segunda opção. Quando eu me encontrar com um amigo do meu pai de novo, eu perguntarei a ele sobre isso. Talvez ele tenha uma resposta mais definitiva. Pergunta: o que o Sr. Urso fazia com as crianças? Essa é a pergunta mais frequente que eu recebi. Eu descobri isso em outubro através de um amigo do meu pai, que é um oficial regional, aposentado em Caledon. Aparentemente, o homem que vivia o papel de Sr. Urso levava as crianças para fora da casa e para a floresta nas proximidades. O que ele fazia lá, a polícia não sabe. Mas 16 corpos carbonizados de crianças entre 4 e 13 anos foram encontrados em uma vala profunda de 4,6 por 4,6 metros, aproximadamente dentro da floresta. O amigo do meu pai não quis entrar em detalhes exatos, mas eu o encontrarei na próxima quarta-feira. Então, talvez possa adquirir mais informações. Isso é tudo que eu tenho por agora. Obrigado por manterem o interesse no blog. Eu vou tentar reunir o máximo de informações que puder para a próxima postagem. Eu estou realmente muito interessado nessa história do passado. Deve ser o meu direito, finalmente, saber o que diabos aconteceu. Atualização: 14 de janeiro de 2010. Me desculpem, eu não tenho postado nada por nenhum tempo. Eu meio que perdi o interesse no blog desde que eu percebi que o foco se tornou procurar mais informações sobre o proprietário do Caledon Local 21. No entanto, há algumas semanas, eu encontrei uma mina de ouro. Encontrei algumas respostas através do pai de uma criança que eu costumava tomar conta. Ele mora do outro lado da minha rua e costumava cuidar dos filhos dele quando eram menores. E ele atualmente está desempregado. Ele morava perto da mata naquela época, fora da cidade de Caledon, e testemunhou as atividades do proprietário do Canal 21 na floresta. Seu nome é Anthony Polo. Quando Polo vivia no pequeno bangalô fora do bosque, costumava se aventurar para formar cigarros de maconha antes de retornar ao trabalho como artesão de madeira. Polo descreveu que às vezes ouvia vozes de crianças provenientes das profundezas da floresta, bem como enxergava luzes brilhando a uma grande distância na direção das vozes. Polo me contou que esses eventos começaram no final de 97, nota que é o período em que o Caledon Local 21 começou a ser exibido. Ele acabou se irritando com os barulhos, ou talvez tenha ficado intrigado com essas ocorrências e resolveu investigar. Polo descreveu como a cena toda parecia quando ele chegou lá. Havia um grupo de crianças. Ele estimou algo entre 13 e 17 crianças, com idades entre 5 e 12 anos, reunidos em torno de uma grande fogueira em chamas. Com eles, havia um único adulto. Polo conversou com o homem, observando sua aparência desleixada, incomum como a de um viciado em crack. Ele perguntou o que ele estava fazendo na floresta com as crianças. O homem disse que estavam acampando, e que eles faziam isso com frequência. Polo não suspeitou de nada. Caledon é uma província com as menores taxas de criminalidade do Canadá, e ele simplesmente deixou por isso mesmo, e pediu para que fossem um pouco mais silenciosos. Polo, em seguida, fez uma pausa antes de me dizer que eles nunca respeitaram seu pedido da moderação. Pelo contrário, por vezes ele ouvia as crianças cantando alto em uma língua desconhecida. Ele não se incomodou em ir conversar com o homem de novo, já que o homem estava de mudança de qualquer maneira. Eu disse a Polo que aquele homem era provavelmente o proprietário do Caledon Local 21, mas ele duvidou, porque soube por vários outros moradores da região que ele estava se mudando para Pickering, uma cidade próxima. Aqui está o que eu sei agora. O homem levava as crianças para a floresta regularmente para acampar. A fogueira que Polo descreveu pode ter sido feita no local onde a cova com os corpos das crianças foi encontrados. As crianças que Polo viu naquela noite provavelmente foram as que foram encontradas mortas. O homem se mudou para Pickering, uma pequena cidade no leste de Toronto. Vou discutir isso com um amigo do meu pai, o ex-policial, e ver isso correspondendo a qualquer outra coisa que a polícia saiba sobre o caso. Também quero ver o que ele tem sobre qualquer outra coisa que foi exibida
no canal 21.